Sejam muito bem-vindos ao Hoje é Dia. E hoje é dia de falarmos de narrativa de aventura. Você conhece a narrativa de aventura? A aventura é uma ação que se corre perigo. Um herói aventureiro ele passa por situações em que sua vida está sempre em risco, desafiando a morte cara a cara. O personagem passa por diversas atividades, viagens, desafios excitantes e difíceis com o objetivo de explorar ou descobrir alguma coisa. Vocês sabem quais são as características da narrativa? Então vamos começar pelo tipo de narrador. Quais tipos de narrador pode ter? O narrador ele pode ser um narrador personagem que conta sua própria história, ou pode ser um narrador observador que não participa da história. Então, o narrador personagem ele vai utilizar sempre a primeira pessoa do singular, o eu, porque ele está falando dele mesmo. Já o narrador observador ele está contando a história de uma outra pessoa, então ele vai utilizar sempre o pronome pessoal ele ou eles. Na narrativa de aventura também temos os personagens, que pode ser um herói ou um grupo de heróis que passam por grandes desafios em sua jornada. As ações de personagens são sempre extraordinárias e fantásticas. Então, o herói da narrativa de aventura, ele passa por muitos desafios, todos eles muito difíceis, sempre ficando ali na beira entre a vida e a morte, e ele sempre consegue, porque ele é muito astuto, muito corajoso, consegue pensar rápido e resolver os problemas. Então nós temos o exemplo da história do Robinson Crusoe, do Daniel Defoe. Se vocês não conhecem a história, eu convido vocês a conhecerem agora. Ele é um náufrago que chega numa ilha que ele acredita ser deserta. E para sobreviver ele começa a criar várias coisas nessa ilha, até arrumar um jeito de voltar para casa dele. Toda a narrativa ela passa num espaço de tempo, que são os fatos que se sucedem em ordem cronológica e em um ritmo muito intenso. Então dá a sensação de que o tempo passa mais rápido, porque como o ritmo é muito acelerado, às vezes a ação toda passa em um dia só. E são várias cenas em vários lugares, e tudo muito rápido. Já o lugar ou o espaço, ele varia de acordo com os desafios que o herói enfrenta. Então esse número de lugares que ele percorre pode ser imenso, pode ter vários lugares, várias cenas de vários lugares seguidos. Ele pode estar no deserto procurando uma pista, e aí ele vai para o Polo Norte procurar um item, e aí ele vai parar em outro lugar, e por aí vai. E o enredo? O enredo ou trama é o corpo da história. São as sequências de acontecimentos que vão dando vida à história. Então eu tenho que ter um problema que vai surgir para ser resolvido pelo herói, pelo personagem principal. E esse problema tem que ser um problema muito difícil, que só esse herói que vai conseguir dar conta desse problema. Então a estrutura da narrativa de aventura ela é formada de 4 partes: introdução ou apresentação, conflito gerador, clímax e o desfecho. Nós vamos iniciar com o começo de tudo, a introdução. Ela é uma apresentação dos personagens e do contexto para dar início ao conflito. Na apresentação, nós temos as informações dos personagens, do tempo em que a história vai se passar, em que lugar ela vai dar início, para poder contextualizar a história para o leitor. E aí nós temos o início do conflito. E na narrativa de aventura pode ocorrer diversos conflitos ao redor de um conflito central. Então nós temos um ponto principal e vários outros em volta.
são os problemas que surgem para serem solucionados. Então, dentro de um problema principal, podem aparecer outros problemas para serem solucionados. O clímax é o momento de maior tensão da história, quando os problemas estão prestes a serem todos resolvidos. Então é quando a gente está ali quase no finzinho da história, em que começam as coisas a darem certo para o personagem principal. E o desfecho, ou enlace, é a solução do problema ou conflito, né, que o personagem tinha, concluindo assim a narrativa. E para finalizar, nós vamos ver como criar uma narrativa de aventura. Quais são os elementos que são necessários para se criar essa narrativa. Então, você pode escrever a sua própria narrativa de aventura seguindo esses passos aqui. Primeira coisa é crie um personagem, dê um nome, descreva suas características físicas mais marcantes, a personalidade e tudo mais o que puder inventar para que ele seja um personagem especial e singular. Você tem que criar uma identidade para esse personagem. É muito importante você também criar outros personagens secundários que poderão acompanhar o seu herói ou que ele pode encontrar durante, a busca dele. Você pode incrementar a história também criando os vilões. Sempre dê uma identidade que marque aquele personagem. Crie cenários perigosos. Descreva em detalhes por onde o personagem irá se aventurar e por que eles realmente são perigosos, incluindo criaturas que habitam neles. Os cenários têm que ser extremamente perigosos porque o herói ele fica entre a vida e a morte, sempre ele passando por coisas bem difíceis, que só ele é capaz de superar. Então descreva muito bem os cenários para que o leitor possa se sentir dentro da história. E crie um mistério para o seu personagem descobrir um grande problema que só ele pode resolver. Seguindo todos esses passos, você chega ao fim da sua história. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo novo. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!